grave, os meus animais morriam, e agora eu estava vendo vultos dentro de casa. E voltei no centro e disse: olha, você precisa fazer um outro trabalho, porque agora é um espírito mais forte, mas não se preocupe não, você vai fazer um outro trabalho e você vai ficar assim, tal, e depois você vem aqui de novo. O diabo nunca cumpre as promessas que faz. Ele dá uma pseudo-benesses e coloca uma algema. E eu cheguei lá, nesse contexto, falei de Jesus Cristo, falei sobre o Evangelho, falei que ela precisava consertar algumas coisas, mas o misticismo estava no coração daquela mulher. E ela disse assim: pastor, o senhor não tem nenhum perfuminho, alguma coisa para eu botar aqui em casa para resolver, não? O senhor não tem uma receita aí, alguma coisa que eu possa fazer? Eu disse: minha senhora, não é bem assim. A senhora precisa confessar Jesus como seu Salvador. A senhora precisa crer que Ele é o único Deus. Aí comecei a evangelizar. A senhora precisa tirar essas coisas daqui, porque não comungam com a proposta do Evangelho. Só que tinha um problema, irmãos. Ela queria a libertação de Jesus, mas não queria o Jesus que liberta. Ela queria as benesses de Cristo, não o Cristo que abençoa. Ela queria ir para a festa, ela quer o gozo, ela quer a paz, ela quer a libertação, mas ela não quer o Cristo que liberta. Ela quer a salvação, não o senhorio do Senhor. Essas virgens querem ir para a festa, mas do jeito dela. E não é bem assim, amados. Existe muita especulação que seria esse óleo. Alguns intérpretes da Bíblia, como Cássio, vai dizer que isso é sem significância no contexto. O outro intérprete da Escritura vai dizer, o Herbert, que a salvação, Orígenes diz que eram as boas obras, Lutero e Ori diz que é o Espírito Santo. Mas Tozer, A.W. Tozer, quando vai fazer a leitura desse texto, vai dizer que essas mulheres faltou alguma coisa que o óleo nos ensina, faltou iluminação. Como eu disse aos irmãos, era costume naquela época, o noivo podia passar de madrugada, então as mulheres precisavam ter esse óleo. O óleo é símbolo de suavidade, de terapia. Óleo na Escritura é símbolo de cura e também do Santo Espírito. Muitas cerimônias de chamado de Deus, de consagração, o óleo era aspergido na cabeça de profetas e reis. Mas esse texto nos dá uma terceira lição. Devemos ser vigilantes quanto à vinda do noivo. Certa vez um pastor muito inquieto, porque o seu auditório era muito disperso, e ele resolveu inovar. Em uma de suas pregações, ele chega para o púlpito e ele traz um barbeador, uma bacia e uma espuma, bota aquilo no púlpito, e quando o povo olha aquilo, todo mundo fica estatalado, todo mundo fica regalado. Imagina aqui, amados, eu chegar diante dos irmãos com uma bacia d'água e colocar um creme de barbear e começar a fazer a barba aqui, um espelho. O povo começou a olhar e aquilo chamou a atenção do povo, e ele terminou
enxagou o rosto, enxugou o rosto, botou a loção pós-barba, e o povo ficou esperando. Vai ter uma mensagem fechando aqui, extraordinária, vai sair uma lição moral. O pastor fecha a Bíblia, ora e dá a benção. Imagina o tema das conversas da semana naquela igreja. O que é que o pastor quis fazer com aquilo? O que é que ele quis ensinar? O que é que significa espuma? O que é que significa água? O que é que significa aquilo? O pastor está louco, o pastor endoidou. No outro domingo, o pastor... Irmãos, vocês estão durante a semana toda perguntando qual é a lição disso e qual é a lição daquilo. Eu queria dizer a vocês que não existe nenhuma lição, não existe nenhum significado de espuma, de água, de barbeador, não existe nada. Eu só queria dizer uma coisa a vocês. Assim como vocês comentaram a semana toda, um barbeador, uma água e alguém sendo barbeado, eu queria que vocês comentassem a Bíblia. Eu queria que vocês ficassem mais atentos com a mensagem. E aqui, amados irmãos, resguardando as devidas proporções. Não é assim, muitas vezes, que nos deparamos com alguns sermões. Não é assim, amados irmãos, ou por causa disso que o rico em tormento disse: Pai Abraão, manda com que alguém daqui vá anunciar alguém lá que o inferno existe. Eu tripudiei, eu zombei da eternidade, eu neguei a existência de Deus e agora estou em tormento. Deixa com que alguém vá lá. E ele diz: não. Lá eles têm Moisés e os profetas. Ouça. Moisés e os profetas é mais do que personagens. São dois grandes blocos de livros no Antigo Testamento: a lei e os profetas. Que escutem-nos, e é justamente isso que o Senhor quer nos dizer. Olha para a sua Bíblia, irmão, versículo 1. Então por quê, irmãos? Porque desde o versículo capítulo 24, o Senhor vem anunciando o fim. O Senhor vem anunciando a sua segunda vinda, e que essa vinda do Cordeiro seria prefaciada por alguns eventos. Capítulo 24, versículo 6, a Bíblia diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O século passado foi considerado o século das guerras. As guerras, amados irmãos, estão aumentando a cada dia. Não é simplesmente por um aumento da mídia, onde alguém dá um tiro acolá e a gente sabe aqui. Não, é muito mais que isso. Depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, registra-se mais de 300 guerras. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas morreram por guerra. Toda vez, amados irmãos, que for anunciado uma guerra, nós deveríamos lembrar, então... Mas o texto prossegue. O texto diz que a vinda do Senhor será prefaciada por terremotos. Alguns estudiosos dizem, amados irmãos, que de 1930 até 1960 existiram 18 terremotos em grande proporção. De 60 até 79, 64 terremotos. De 80 a 96, 200 terremotos. Isso nos dá um alerta, amados.
e se não estivermos alertas, nós seremos semelhantes às loucas. Depois do Senhor fazer todo esse anúncio, Ele dá as parábolas, a parábola da figueira, que nos exorta a sermos vigilantes, a parábola do servo mau, a parábola das virgens, a parábola dos talentos. Assim, meus irmãos, abram os olhos, porque essas coisas vão acontecer, e já estão acontecendo, tudo isso que vos anunciei, e que se isso está acontecendo, a vinda do Senhor será certa. A natureza da igreja, amados irmãos, é uma natureza de uma igreja expectante, de uma igreja que anela e que grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa natureza, de desejar estar com o Senhor nos ares. Nosso problema é que a gente está gostando demais daqui de baixo. O pastor foi fazer uma visita à irmãzinha doente, convalescendo entre a vida e a morte, sofrendo. O pastor disse: Senhor, toma a tua serva nas tuas mãos, mas se for da tua vontade, Senhor, prepara e leva. A irmãzinha regalou o olho para o pastor e disse: Pastor, que pressa é essa, pastor? Deixe agonia. A gente está gostando demais. Certa vez Alexandre o Grande soube que um dos seus soldados correu na batalha. Ele ficou enfurecido, era um homem muito viril, um homem muito forte. Eu quero conhecer esse homem. Chegou lá: quem é o rapaz? É aquele. Ele viu que era um jovem, e teve compaixão. O menino envergonhado disse: Senhor, eu corri da batalha. Ele sobe no cavalo, disposto a perdoar, e olha para Alexandre, e olha para o menino e diz assim: qual é o nome? Qual é o seu nome, menino? Ele disse: meu nome é Alexandre. Alexandre fica enfurecido, desce do cavalo, pega na abertura daquele menino e diz: menino, ou mude de nome ou mude de atitude. Igreja do Senhor, ou mude de nome ou mude de atitude. A igreja do Senhor precisa almejar estar com o Senhor. Glória a Deus. Ou mude de nome ou mude de atitude. A igreja do Senhor precisa gritar Maranata. A igreja do Senhor precisa dizer como o apóstolo Paulo: eu quero estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. E aqui, irmãos, eu gostaria de encerrar com algumas lições. Primeira lição: existem coisas que não se pode obter na última hora. Existem coisas que não se pode obter na última hora. As loucas olham para si mesmas e dizem: nós não temos óleo, nós não temos isso, nós precisamos ter. Chegam para as prudentes: dar-nos um pouco do vosso óleo. E as mulheres são prudentes e dizem assim: não, para que não incorra que falte para vocês e para nós. Vão e comprem. E elas vão comprar. Deu tempo de comprar? Irmão, tem coisa que não vai dar tempo de fazer na última hora. Então, se Deus chamou algo, chamou você para fazer algo, faça. Não empurre, não protele, não postergue aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Se Deus colocou no seu coração para ajudar alguém, ajude agora. Se Deus está chamando você para dar um abraço em quem você empurrou, faça isso agora, porque vai chegar um dia que vai ser tarde demais. Eu não sei se eu já compartilhei aqui com os irmãos,
Mas se eu fiz, vou reforçar. Alguns anos atrás o meu avô morreu. Eu era pequeno, mais ou menos uns 10, 11 anos. Fomos para a cerimônia fúnebre na cidade de Inatuba. E todo mundo muito triste, chorando, as minhas tias, os meus tios, os meus primos. Mas meu pai estava forte. Ele é que corre atrás do caixão, da cerimônia, das coisas. E o corpo é velado, é sepultado, e eu não vejo meu pai derramar uma lágrima. E aquilo me chama a atenção. Na nossa volta de Inatuba para Macaparana, onde morávamos, meu pai encosta o carro no acostamento e começa a chorar, como uma criança. Eu vi poucas vezes meu pai chorar. E entre uma lágrima e outra, ele começa a balbuciar, ele começa a falar e diz assim: eu nunca dei um beijo no meu pai. Meu pai nunca me deu um beijo. Eu olhava para ele, ele olhava para mim. Eu queria beijá-lo, ele queria me beijar. Mas eu tinha vergonha de chegar perto dele, ele tinha vergonha de chegar perto de mim. E eu vim beijar meu pai no caixão. Oh, irmãos, quanto pastor já vi muita cerimônia fúnebre, muitas coroas de rosa que o defunto nunca cheirou, muitas palavras emocionantes, muitas palavras bonitas, mas que o defunto nunca escutou. Eu queria dizer a você que existem coisas que não dá para adquirir na última hora. Beije o seu pai enquanto ele pode lhe beijar. Bote seu filho no colo enquanto você puder ter força para isso. Porque os meninos crescem quando você não mais vai poder botar na cacunda. Então abrace mais. Mas esse texto nos dá uma segunda lição, uma segunda advertência. Existem certas coisas que não se pode pedir emprestado. Empresta-nos um pouco desse óleo. O que foi que as prudentes disseram? Nós não podemos emprestar. Irmãos, existem coisas que não se pode pedir emprestado. Dentre elas, a sua vida devocional, a sua vida em relação com Deus. Isso não se pede emprestado. Ou você tem, ou você não tem. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Minha tia foi uma das primeiras a professar a fé no Senhor Jesus. É uma mulher muito piedosa, de oração, e eu brincava, eu não era crente na época, e ela dizia, ela evangelizava para a gente. Eu gostava muito, como toda criança, da história de Sansão, pedia para ela contar direto, Juízes 13, e ela nos evangelizava. Mas eu gostava da casa de reboco, eu gostava do forró, eu gostava disso, daquilo outro, mas eu dizia assim: Senhor, quando o Senhor vier buscar e a igreja for arrebatada, eu começava a materializar aquilo, e eu disse: eu seguro nas pernas da minha tia e subo com ela. Isso é uma das coisas que não se dá para pedir emprestado. A gente escuta muito testemunho bonito, irmãos, de graça, de provisão, mas ninguém se alimenta
cheirando o saboroso cheiro de um pão. Você está com fome, passa na porta da padaria, cheira, você diz assim: estou com fome, mas não. Você diz isso, dá mais fome. Então você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Você precisa ter o seu próprio momento com o Eterno. Você precisa ter o seu próprio momento de graça, experiência de salvação, de nova vida, de preservação, de cuidado do nosso Deus, do bom pastor. O filho de uma mulher morre no Antigo Testamento. A mulher chega na casa do profeta Eliseu e diz: olha, o menino que tu dissesse que Deus me deu, ele morreu. Eliseu pega o seu bordão, dá ao seu discípulo Geazi e diz: vai lá e toca no menino e o menino viverá. Geazi pega o bordão do profeta, toca no menino e nada. Porque vida com Deus não se empresta, se vive. Não se empresta salvação, não se empresta vida cristã. Chegaram para Billy Graham. Billy Graham: Deus morreu. Você está pregando em vão. E Billy Graham disse: como ele pode ter morrido se hoje ele falou comigo? Aleluia. É vida com Deus. Chegaram para o capelão da rainha da Inglaterra. Ele entra na sua sala de oração, diz para a sua secretária, diz assim: olha, eu vou agora para o meu momento de oração, não me incomodes, a não ser que o mundo esteja se acabando. Lá pelas tantas, a porta bate. O pastor sai: o mundo está se acabando. Ela disse: não, pastor, mas a rainha da Inglaterra lhe chama. E o pastor disse: mande dizer à rainha que eu estou ocupado falando com o rei. É a vida com Deus. Quando entrar no seu quarto, tranca a porta, desliga esse bendito celular, saia desse WhatsApp, do Facebook, diga: agora sou eu e o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Teve um momento, irmãos, que eu criei vergonha. Eu disse: eu não abro o WhatsApp para escutar a mensagem dos homens sem antes escutar a mensagem de Deus. Eu só abro o WhatsApp agora depois que eu falar com o Senhor. Às vezes a gente já acorda, o celular está do lado, a gente já pega para ver o WhatsApp. Antes de escutar a mensagem dos homens, escuta a mensagem de Deus para você. Alguém já disse que aquele que não encontrar Deus de manhã, dificilmente vai encontrar durante o dia. Aleluia. Não é à toa que o Senhor acordava de madrugada. Não é porque a fila é menor, não. É porque Ele queria dedicar os primeiros dias a uma relação com o Pai. Encerramos nos advertindo que existe coisa que não vai dar para fazer na última hora, que existe coisas que não se dá para pedir emprestado. Queria convidar vocês a se colocar de pé e nós vamos orar. Queria convidar você a fechar seus olhos e fazer seu momento de oração. A parábola das 5 virgens prudentes e das 5 nécias foi proclamada para discípulos, gente como a gente. E Deus sabe que gente como a gente
tem momentos de dificuldade e que precisamos do Evangelho do Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a dizer: Senhor, dá-me a prudência daquelas 5. Eu já não vivo anelando o encontro com o Senhor nos ares. Faço plano para filhos, netos, bisnetos, e nem sequer digo se for a vontade de Deus. Você que tem protelado algumas coisas, então eu queria convidar você a dizer: Senhor, Tu já falou, o Senhor já confirmou, e eu estou adiando. Então eu queria convidar você no nome do Senhor Jesus, a dizer: Senhor, eu não vou protelar mais. Se você tem vivido uma experiência de outros, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Eu quero experimentar das delícias da Tua graça. Eu quero chorar na hora de chorar. Eu quero sorrir na hora de sorrir. Então fala com o Pai nosso que está nos céus. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Pai, por Tua palavra, que nos convoca e que nos conforta, que muitas vezes fere o nosso ego e que tira a paz do comodismo, mas que também dá paz ao inquieto. Então o Senhor vem inquietar quem precisa ser inquietado, meu Deus. Os que estão dormindo, ó Deus, nas redes do comodismo, ó Deus, na cama, ó Deus, de uma insensibilidade, mas que o Senhor também venha dar paz àqueles que estão cansados, àqueles que estão, ó Deus, precisando de um conforto dos céus. E que venhamos, ó Deus, atender, porque a Tua palavra diz que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. E nos céus os anjos não protelam, os anjos não dizem já vou, os anjos não dizem depois, os anjos dizem vou pensar, os anjos não fazem isso, Senhor. Então dá-nos essa disponibilidade, essa urgência, porque ordem mandada deve ser ordem cumprida. Então toma, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoe e guarda e ministra a cada um segundo Te apraz. Tudo isso eu Te suplico, eu Te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Eu agradeço a oportunidade. Vamos agradecer ao Senhor. Rendemos-te graças, ó Pai, por essa manhã e pelo privilégio que recebemos de poder participar dessa reunião e ouvir a Tua voz pela proclamação da Tua palavra. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós durante todo esse dia e que possamos desfrutar de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporciona, agradecemos pelo alimento que está posto para nós. Pedimos que o Senhor continue com as suas mãos estendidas para nos abençoar e nos fortalecer. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa irmã Maria Marinalva tem uma palavra aqui, chamá-la aqui para falar com os irmãos. A paz do Senhor para todos. Irmãos, estamos felizes neste retiro. Graças a Deus já aprendemos muito do Senhor. E eu quero ler aqui para os irmãos um versículo e contar uma bênção que aconteceu comigo sábado.
A maioria, principalmente os mais velhos, me conhece e sabe da minha história. E meus 2 filhos eram desviados do Evangelho. E eu sofria muito quando chegava o carnaval, porque eles iam-se embora para as praias, não queria nem saber quanto eu tinha para pagar, o que era que estava precisando, e iam-se embora. O último retiro que eu fiz antes do acampamento, que nós participamos aqui na fazenda de Totonho, depois foi que ele doou aqui e a gente fizemos este acampamento. O último retiro que nós fizemos ali,